apresentar o capítulo 13 do livro Obreiros da Vida Eterna. E o meu capítulo hoje é sobre a preparação do desencarne e o desencarne do Dimas. Bom, depois da preparação do final do capítulo anterior, de Cavalcante, o Jerônimo ele tenta ver com Zenóbia qual que é a localização de Dimas, que dos a serem desencarnados tinha a pior das situações. Qual que era a posição dele, onde ele se localizava para preparar. Aí o Jerônimo vai verificar com a Zenóbia qual que é essa localização e vai convidar a equipe espiritual para vir ao círculo carnal fazer a preparação e o desenlace. Aí André, naquele momento, ele observa assim, que existe tempo de morrer como o tempo de nascer. E que Dimas, ele alcançou o período de renovação dele, que ele desencarnaria. Ele percebeu também que o Dimas não estava desencarnando no momento exato. Assim, ele ainda tinha algumas coisas. Ele não tinha atingido o tempo dele necessário aqui para isso. Aí nesse momento, o André, como sempre, ele questiona tudo, aí ele para e lembra do desencarne dele. E começa a fazer algumas indagações a Jerônimo. Ele questiona Jerônimo se Dimas estava desencarnando no momento adequado. E se ele viveu o tempo necessário da preparação que ele teve no momento de encarnar, né? O momento que ele tinha aqui na crosta. E se ele completou todo o serviço que ele veio na reencarnação dele. Aí Jerônimo responde para ele que não, que ele não tinha. Aí nesse momento André fica, como assim ele não teve? Porque toda essa preparação, tudo que está acontecendo aqui, a espiritualidade vir, preparar, todo esse auxílio, por que ele é merecedor disso, né? Já que ele fez uma comparação entre ele, no momento de desencarne dele anterior, com o do Dimas no momento. E observa, ele lembra também que, tipo assim, depois do desencarne dele, ele padeceu durante algum tempo para amadurecer alguns sentimentos dele, alguma coisa que ele precisava amadurecer. E o Dimas não estava tendo isso. Aí ele questiona, se o irmão não completar o tempo previsto ao roteiro de obrigações que lhe fora traçado, por que tamanha consideração? Merecia um movimento excepcional da assistência individualizada? Aí Jerônimo, assim, percebe isso nele e responde para ele, porque o André pergunta para o Jerônimo, mas ele é um suicida como eu fui, um suicida inconsciente? Aí Jerônimo responde para ele que não. Que ele não tinha aproveitado todo o tempo que ele teve, mas que ele não era um suicida. E que a situação de Dimas era uma situação bem diferente da dele. Que Dimas, ele passou durante um período de muito sacrifício, né, no momento dele. Ele não teve muitas condições aqui na Terra. Então ele passou, ele teve essas dificuldades, passou fome, teve muitas dificuldades. E mesmo com ele recebendo a mediunidade, ele não se privou, ele não se beneficiou disso, ele tentou beneficiar os outros, que eram menos favorecidos ainda que ele. Passando aqui. Então ele coloca assim, que ele passou a vida toda em submissão a regulamentos, conquistando a subsistência com enorme despesa de energia. Mesmo assim, encontrou recursos para dedicar-se aos que sofrem nos planos mais baixos do que ele. Recebendo a mediunidade, colocou-se a serviço do bem coletivo. Conviveu com os desalentados e aflitos de toda a sorte. Então ele perdeu quase integralmente o conforto da vida social. Privou-se de estudos edificantes que lhe poderiam prodigalizar mais altas realizações do idealismo de homem de bem, e prejudicou as células físicas no acúmulo de serviço obrigatório e acelerado na causa do sofrimento.
do sofrimento humano. Nesse momento, André se sentiu envergonhadíssimo, porque ele olhou unilateralmente, ele olhou assim, igual às vezes a gente faz, olha só para o umbigo da gente, ele olhou só a posição dele. E aí ele se sentiu muito envergonhado com isso e percebeu que Jerônimo sabia realmente do passado dele, das coisas que tinham acontecido, mas que não quis expor a ele essa situação. E aí ele relembra da diversidade que ele teve no momento do desencarne dele com o momento do desencarne de Dimas, que ele jamais poderia ter feito essa comparação do Dimas poder ter sido um suicídio inconsciente. Aí quando eles chegaram na casa de Dimas, eles encontraram algumas entidades iluminadas, que estavam desejosos de participar do desenlace de Dimas. Só que Jerônimo percebeu que aquilo não era viável, porque Dimas ele não se encontrava no estado adequado mentalmente para isso. Porque dentre os a serem desencarnados, ele estava nas piores circunstâncias. Mas colocou para eles assim, que depois do desencarne, quando ele fosse levado para a casa do Juliano, né, que essas entidades poderiam prestar a eles essa solidariedade. Aí, passei uma mais aqui. Aí nesse momento, a família de Dimas estava muito agitada e emitindo muita força de retenção a ele. Aí o Jerônimo pede ao André que fique ao lado de Dimas e pede a Luciana e o padre Hipólito que acompanhem a esposa dele, porque ele vai começar o processo de desencarne. Primeiro ele vai fazer uma melhora no Dimas, provisória, vai fazer com que o Dimas peça a ela para ir descansar, para que ela pare de emitir essas energias de retenções. E aí, nesse momento, o Dimas tem uma melhora, pede a esposa para ir descansar, o padre Hipólito e a Luciana acompanham ela e o André permanece ali para auxiliar ele. Nesse momento, o Jerônimo ele vai tirando essa retenção, que parecia uma luz meio acinzentada do Dimas, e vai retirando tudo isso. E o André percebeu também que o Dimas estava assim, em colapso interiormente. Os órgãos dele vitais já não estavam funcionando muito bem, eles estavam vendo assim, alguns órgãos já paralisando, muitos micro-organismos prejudiciais à saúde já estavam atacando o organismo dele. E nisso, Dimas estava tentando retirar tudo isso dele para começar a fazer o processo de desencarne. Nesse momento que ele tem a melhora, Dimas faz uma oração. O Jerônimo começa a trabalhar nele, pelo plexo solar, e ele faz uma belíssima oração que a gente vai ouvir num videozinho que eu vou passar para vocês. E aí Dimas começa a recordar da infância, faz uma oração muito bonita a Nossa Senhora, e ele lembra da mãe dele. A mãe dele chega nesse momento, se apresenta a Jerônimo como a mãe dele, terrena, na última encarnação, e tenta auxiliar ele naquele momento. Então Dimas entra em um sono nesse momento e a mãe acolhe ele no colo. Jerônimo pede para André ficar bem conservante, vigilante, com as mãos na fronte do Dimas, para que ele possa continuar o processo. E aí ele começa a fazer o desligamento dos órgãos, sistema nervoso simpático, e neutraliza as fibras inibidoras do cérebro. Começou a operar pelo plexo solar, desatando laços físicos. Certa substância leitosa é extravasada pelo umbigo, desligando os membros inferiores. Jerônimo, em seguida, concentra passes no tórax, desligando o centro emotivo, no qual o coração passa a funcionar de forma desgovernada e mecânica. Mais substâncias se desprendiam nesse momento. E aí, quase nesse momento de desligamento já do tórax, o Dimas perde o pulso. Aí a família chamada, chama um médico e tal, tem todo aquele processo.
Depois disso, o Jerônimo começa a intervir na fronte dele, né, que é a parte do cérebro, e fossa romboidal, né, energia na fossa romboidal. André percebe que alguma coisa quebrou na testa dele, tinha uma luz violeta, dourada, só que ele não conseguiu perceber o que era. E aquilo veio como se fosse um raio, e naquele momento ali, essa luz começou a absorver toda aquela massa esbranquiçada que estava dele, formando a cabeça de Dimas. E aí, à medida que ele foi fazendo isso, vieram os membros, a cabeça, membros superiores e depois inferiores. Aqui eu coloquei as regiões que eles trabalharam, foi o centro vegetativo no plexo solar, com as manifestações fisiológicas, o centro emocional, o plexo cardíaco, onde nós temos as emoções e os desejos, o centro mental, que é o plexo frontal, o da intuição, e aqui também, mais para frente, ele vai falar no centro coronário, que é o plexo coronário, que é o principal que está ligado à glândula pineal. Esse específico, Jerônimo só vai desligar no dia seguinte, no momento do enterro, para que ele conserve um pouco. Vocês vão conseguir compreender depois no capítulo 15 que eu vou apresentar também. Aí Dimas permanece ligado. Tatiana, o último a desligar é o coronário? O último a desligar é o coronário. Só depois, assim, né? Eu lembro que a Lena falou aqui uma vez pra gente dos corpos astrais, é mais ou menos isso. Você desliga alguns e permanece como um só. É o plexo coronário. Aqui, o Dimas permanece ligado ao plexo coronário até o momento do enterro do corpo físico. Nesse momento, ficará contemplando o passado. Então, como ele já estava ali no colo materno, ele vai ficar relembrando a infância dele, o que ele passou, tudo. Nesse momento, o Dimas pede aos assistentes que, tipo assim, que voltem, ele vai ficar ali, a família percebeu que ele realmente tinha desencarnado, e aí, né, tem todo aquele processo, desespero e tal, a mãe fica ali amparando ele, e também ela pede que eles montem guarda para cuidar dele, para que nada, nenhuma energia, nenhum pensamento possa influenciar no desencarno, não no desencarno, mas influenciar nele nesse momento, porque ele precisava se restaurar, porque mesmo ele ciente um pouco do processo desencarnatório dele, ele ainda estava não muito lúcido, ele não estava completamente consciente, ele estava muito confuso ainda. Eu vou apresentar agora para vocês um videozinho sobre tudo isso que eu falei um pouquinho rápido, porque o vídeo tem 11 minutos, mas aí mostra tudo isso. Só um minutinho. Compreendia, mais uma vez, que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas alcançara o período de renovação, e por isso seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para um novo aprendizado. Não fora determinado o dia exato. Atingira-se o tempo próprio. Recordando, contudo, meu caso particular, e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador, antes de regressarmos ao círculo carnal, pela manhã. Padre Jerônimo, terá sido Dimas como fui suicídio inconsciente?
Não, André, nosso irmão não foi um suicida. Então não será necessário habitar regiões de sofrimento como eu mesmo precisei. Tem razão. Dimas desde a infância foi acostumado a luta sem mimos, desenvolvendo o próprio corpo, se envolvendo com trabalhos abnegados e incessantes. Constituiu família, pingando suor no trabalho diário. Mesmo assim, ainda encontrou tempo para se dedicar aos que gemem e sofrem, que estão no plano abaixo dele. Com o recurso da mediunidade, se envolveu com o bem coletivo. Perdeu integralmente o conforto da vida social. Observamos a existência que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Mas já é hora de ir, André. Nossos irmãos nos esperam. Dimas permanecia sob agitações psíquicas muito fortes. Conhecia o fim próximo do aparelho carnal. Temia o futuro dos seus. Conservava-se em total descontrole dos nervos. Meus irmãos, que bom que vocês chegaram. O desligamento será hoje? Sim, a resistência orgânica terminou. Já estamos autorizados a aliviá-la. Está na hora. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família no santuário doméstico. A esposa do médium, ao pé dele, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Teria de ser o primeiro empecilho a ser removido. Enquanto, através da imposição magnética, eu me esforçava para modificar as vibrações mentais, Hipólito e Luciana teceram uma rede fluídica de defesa em torno do leito para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas. E Jerônimo trabalhava a fim de tranquilizar a esposa para dar continuidade à tarefa. Querida, vai descansar. Gostaria de vê-la bem mais forte. Sinto-me bem melhor. Sinto que o dia será de calma e reconforto. Tem certeza, querido? Sim, pode vir. Meus irmãos, peço-lhes que cuidem do sono da esposa, para que suas emissões mentais não nos alterem o esforço. Através da mentalização, Jerônimo forneceu a oportunidade da oração final ao nosso amigo. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim de meu corpo, do corpo que me deste por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecê-la. Maria Santíssima, se é possível, amada Santa, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor.
Sou agora também o menino frágil, com fome do afeto maternal, nesta hora suprema. Oh, se eu pudesse contar também com o socorro da abençoada mãezinha que a morte arrebatara há tantos anos. Meu filho. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Havíamos iniciado o desligamento. Jerônimo iniciou utilizando passes longitudinais, a fim de promover o desligamento das vísceras. A seguir, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigástrio à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Alcançáramos o coma em boas condições. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. E agora, padre? O desencarne está completo? Aos olhos da carne, sim, mas para nós o trabalho continua. O cordão político deverá permanecer por mais um dia, considerando as necessidades do morto que ainda não está preparado para o desencarne mais rápido. Pedimos à irmã que tenha bondade de velar por ele até o momento propício. Devido aos méritos adquiridos, foi permitido que Dimas tivesse defesas pessoais, mas a residência conservava-se à mercê da visitação de qualquer classe. As câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. O sentimentalismo exacerbado da família inconformada é sempre prejudicial ao processo de desligamento. No dia seguinte, retornamos ao recinto doméstico onde cortaríamos o fio derradeiro que o ligava aos despojos. Estávamos a postos 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Jerônimo examinou-o, auscultou-o como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final. Dimas livre, Dimas espírito, despertava. Mãe?
livro ele tem uma riqueza de detalhes muito maior, muito interessante. Vão gostar de ler. Isso é fato.